Meus amigos, muito boa noite. Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Pois é, meus amigos, acabamos de ver agora há pouco em jogo válido, né, pelo grupo F, Holanda 2, Japão 2. Esse jogo, né, sendo ocorrido em Dallas. Um jogaço. A Holanda abriu os trabalhos, né, com o Van Dijk, não é? O Japão empataria na sequência. A Holanda fez 2-1 e o Japão com Ogawa, né, de cabeça. Essa bola ainda desviou em alguém antes de entrar. Verbruggen se esticou todo, mas nada pôde fazer e empate num jogo considerado xadrez, porque o Japão, em ser de verdade, né, consegue se organizar muito bem taticamente, tem um jogo de fato definido. E o que acontece? Holanda e Japão caracterizado por um jogo de muita, mas muita paciência. Mas vamos aqui, meus amigos, a Copa do Mundo FIFA 2026. Até aqui, né, com os anfitriões, né? México 2, África do Sul 0. Considerado, né, talvez uma vitória protocolar do México, que praticamente, né, dominou, controlou as ações o tempo inteiro. A África do Sul teve apenas alguns lampejos, mas o México foi muito mais equipe e acredito, né? Inclusive, alguns membros, eu teria até comentado com alguns deles, onde acreditamos que a África do Sul teria grandes dificuldades caso, né, viesse a disputar o Brasileirão Série A. Provavelmente, meus amigos. Agora partimos, né, a vitória de virada, né, da Coreia do Sul para cima da República Tcheca. Não é? A Coreia do Sul, mais uma vez, o fortíssimo, né, o poder mental dos sul-coreanos, mais uma vez, foram determinantes. Até o próprio empate, né, do Japão diante da Holanda e a Coreia do Sul ao vencer a República Tcheca de virada. Esse jogo, ao meu ver, acho que tinha cara, né, de empate. A República Tcheca também teve suas oportunidades, mas a Coreia do Sul aproveitou melhor suas chances, ainda criou outras e conseguiu essa virada de 2-1. No grupo B, meus amigos, um outro anfitrião, né, a seleção do Canadá, né, que empatou com a equipe da Bósnia. Teve até chances, né, de vencer esse jogo, mas ficou mesmo no empate, não é? E o Canadá conseguiu fazer pela primeira vez um ponto, não é? Em jogos, né, válidos por Copas do Mundo. Então, Canadá 1, Bósnia 1. Esse jogo foi disputado na sexta-feira. O outro jogo, né, que fechou os trabalhos do grupo foi, de fato, o jogo Catar e Suíça. Para muitos, né, foi uma grande surpresa. Era esperado, de fato, uma vitória até confortável, né, da Suíça, mas isso não aconteceu. A Suíça abriu os trabalhos com Embolou de pênalti e o Catar empatou no segundo tempo. Catar 1, Suíça 1. E agora, meus amigos, o grupo C, né, o Brasil abriu os trabalhos, né, desse grupo C, empatando, né, com a seleção de Marrocos. Muitos acreditam, por que que o Endrick, né, se o Endrick está à disposição, por que que não entrou no segundo tempo? Aí, meus amigos, aí tem que saber de fato, né, o que que a comissão técnica pensa a respeito. O fato é que o Brasil teve sim grandes dificuldades e o primeiro tempo, né, sem acrescentar, sem tirar nada, primeiro tempo a seleção de Marrocos foi um time muito mais competitivo. A seleção de Marrocos teve um melhor comportamento tático, conseguiu abrir os trabalhos, né, com Saibari e Vinícius Júnior, minutos depois, praticamente que num lance individual, conseguiu empatar esse jogo. E a seleção brasileira praticamente, né, só foi acordar de fato no segundo tempo, criando mais chances, criando mais oportunidades. Teve a entrada do Luiz Henrique, que sempre empresta um pouco mais de intensidade, principalmente quando ele entra, mas ficou mesmo no empate. E ainda, né, teve uma jogada praticamente no final da partida, onde o goleiro Alisson, né, de fato fez uma grande defesa, evitando até um possível gol da seleção de Marrocos. Então, Brasil 1, Marrocos 1, e o jogo da sequência, Haiti 0, Escócia 1. A Escócia praticamente, né, teve também seu volume de jogo, né, mas a seleção do Haiti também criou oportunidades. Esse jogo, de fato, né, pode ter sido aí até uma espécie de divisor de águas. Né? Muitos apontam que o Haiti possa ser o saco de pancadas, né, desse grupo, mas
muita coisa ainda pode acontecer e a próxima rodada é justamente Brasil e Haiti e o confronto, né? Marrocos e Escócia. Vamos ver o que é que pode acontecer nesses jogos, né, seguintes do grupo C. E até aqui, meus amigos, talvez um dos jogos mais empolgantes da Copa do Mundo disputados até aqui, a boa e, assim, uma exibição muito, mas muito interessante e que chamou a atenção de muita gente. De fato, a atuação dos Estados Unidos para cima do Paraguai. O placar é uma consequência, de fato, mas os Estados Unidos, pelo volume de jogo, de fato, por ter, de fato, controlado a partida nos dois tempos, Estados Unidos 4, Paraguai 1. Muita gente não acreditava nisso, mas o fato é que os Estados Unidos fez uma belíssima exibição e talvez um dos jogos mais interessantes até aqui na Copa do Mundo. E meus amigos, hoje, né, abrindo os trabalhos de fato, né, Alemanha 7, Curaçao 1, a Alemanha se recuperando, né? Nas últimas duas aberturas, né, em 18, perdendo para o México por 1-0, e na Copa do Catar, em 2022, perdendo de virada para o Japão. Agora a Alemanha estreou contra uma debutante, Curaçao. A Alemanha abriu os trabalhos, fez 1-0, né? A equipe de Curaçao empatou na sequência, um gol histórico, né? Gol histórico dessa seleção, sua primeira participação em Copa do Mundo, e a seleção de Curaçao empatando com a Alemanha. Na sequência, a Alemanha começou de fato a controlar as ações, começou de fato a ter uma organização tática, né, dentro de campo, e aos poucos foi se assentando e as jogadas foram acontecendo e os gols naturalmente saindo. Alemanha 7, Curaçao 1. E agora na sequência, né, fechando os trabalhos, né, desse grupo E, um jogo interessantíssimo, né, entre Costa do Marfim e Equador na Filadélfia. Vamos ver o que é que vai acontecer. E de madrugada, né, o jogo que fechou os trabalhos pelo grupo, o grupo D. No caso, nós tivemos Estados Unidos 4, Paraguai 1, a Austrália bateu a Turquia por 1-0. Muitos acreditavam que a Turquia, né, poderia dar muito mais trabalho, até tentou, né, teve suas oportunidades, mas a Austrália acabou sendo mais eficiente e bateu os turcos por 1-0, esse jogo disputado no Canadá. É isso, meus amigos, eu fico por aqui, ainda tem muita, mas muita coisa para acontecer. Essa primeira rodada, né, vamos aí até terça-feira, né, com esses jogos, né, talvez até avança um pouco, né, ainda temos a França, temos o Uruguai, temos Portugal, temos a atual campeã, né, a Argentina, né, com muitas expectativas, muitas possibilidades que a gente ainda vai poder acompanhar, vai poder ver um pouco o que pode acontecer nessa Copa do Mundo. É isso, meus amigos, eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Se você gostou, deixe aquele, né, o seu joinha, o seu like, até mais.